Olá, meu nome é Paula. Eu quero falar com vocês um pouquinho a respeito da solução tampão. Qual que seria a definição da solução tampão? Para que ela serve? Ela é formada por uma mistura de soluções de eletrólitos que resistem à variação de pH, variação brusca de pH, quando se adiciona ao sistema pequenas quantidades ou de ácidos ou de bases. Então, recapitulando, solução tampão, ela sofre variações de pH, porém são variações pequenas de pH. Ela é formada de duas maneiras. Ou ela é formada por um ácido fraco mais um sal, ou por uma base fraca mais um sal. Então, ácido forte e base forte não entra na formação da solução tampão. Como eu disse, é uma mistura de um ácido fraco mais um sal, ou da base fraca mais um sal. Lembrando um pouquinho a respeito de pH, nós temos um pH neutro em torno de 7, considerando 25 graus Celsius. pHs acima de 7 são básicos ou alcalinos, abaixo de 7 são ácidos. Quanto menor o pH, mais ácido o meio é e maior é a concentração de H+. Então, para que serve essa solução tampão? Ela impede variação brusca de pH. No corpo humano, isso é importante para manter o pH relativamente constante. Isso é muito importante na manutenção da vida, quando entendemos que o pH sanguíneo, ele tem que estar em torno de 7,35 a 7,45, ou seja, só há vida humana quando o pH tem essa pequena variação. Se o pH for para baixo de 7,35, entra num quadro de acidose metabólica, e acima de 7,45 entra em alcalose. Em valores extremos de pH, acima de 7,95 ou abaixo de 6,85, começa a haver morte celular. Essa questão do pH também no corpo humano, ele está relacionado com a estabilidade dos líquidos corporais e é um importante regulador da função renal e da função respiratória. Isso aqui tudo entra no equilíbrio corporal que nós chamamos de homeostase. Como que eu vou entender então? Eu vou comparar um sistema, uma solução sem o tampão e a com tampão. Nesses primeiros 3 recipientes eu tinha um pH neutro, sem tampão. Se eu adicionar uma base, o pH vai subir rapidamente para 11. Se eu pegar essa mesma solução e adicionar um ácido, o pH vai cair muito e vai para 3. Isso aqui no corpo humano não é vantajoso, porque vai ter variação brusca de pH. Agora, quando eu faço um sistema tampão, uma solução tampão, ao adicionar base pH, eu noto a variação de pH, porém é uma variação muito mais suave. Em termos de respiração, que a gente vê grande parte dos exercícios relacionados a isso, eu vejo que alguns tipos de doença respiratória, como a DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, a insuficiência respiratória, a pessoa não consegue eliminar adequadamente o CO2 e o CO2 vai se acumulando no corpo humano, no sangue. Esse CO2, na presença de água, ele forma o ácido carbônico e, como o próprio nome já diz, ele vai tornar o meio mais ácido, levando a um quadro de acidose. Então, em quadro de acidose, a concentração de CO2 aumenta e o pH diminui. Em situação de alcalose, que é quando o meio fica mais básico, a concentração de CO2 diminui e o pH aumenta. Eu tenho 2 tipos de solução tampão, o ácido e o básico.
O ácido é formado por uma mistura de ácido fraco com sua base conjugada. Entendemos que essa base conjugada é o sal, na maioria das vezes. E o tampão básico é formado por uma base fraca e um ácido conjugado, que normalmente é o sal também. Então, quando eu pego aqui, por exemplo, um ácido fraco, tipo ácido acético, a base conjugada dele, quer dizer, o sal, é o acetato de sódio, nesse exemplo. O que os dois têm em comum? Essa parte do ânion, que é o acetato. Então, esse primeiro exemplo aqui é um tampão ácido. Esse exemplo de baixo é um tampão básico, onde eu tenho uma base fraca, que é o hidróxido de amônio, com o respectivo sal, que é o cloreto de amônio. Esse tampão ácido, como que ele vai funcionar? Aqui eu tenho o sal. Em presença de água, ele vai dissociar, liberando o cátion e o ânion. E eu vou adicionar um ácido, que é um ácido fraco, que também vai ionizar, liberando o H+, ou H3 ou mais, tornando o meio mais ácido, e liberando o ânion, que é o acetato. O que acontece aqui? A adição de ácido libera H+ no meio e diminui o pH do meio. Quando se adiciona um sal contendo um ânion comum, nesse caso o ânion comum é o acetato, o aumento da concentração deste ânion, porque esses dois são íon comum, eu vou ter um aumento da concentração deste ânion. Este ânion aumentado desloca o equilíbrio no sentido contrário, quer dizer, leva o equilíbrio para a esquerda, e esse ânion vai acabar consumindo o H+, ou seja, diminuindo a concentração de H+, fazendo com que o seu pH aumente. Vamos ao exemplo de tampão básico. Eu tenho aqui uma base fraca, que é o hidróxido de magnésio, liberando 2 hidroxilas, tornando o meio básico, aumentando o pH do meio. Quando eu coloco um sal na presença dele, eu vou liberar o Mg+2 e 2Cl-. Quem é comum aqui? O Mg é comum. Então, eu vou ter um aumento da concentração do magnésio. Esse magnésio vai consumir o OH-, a hidroxila, deslocando o equilíbrio para a esquerda. Se vai consumir o OH-, o meio vai se tornar menos básico. Ou seja, vai diminuir a concentração do OH-, fazendo o seu pH diminuir. Aqui nós temos a fórmula, que são cálculos mais avançados em termos de pH e de pOH. E é isso.